Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos aqui para mais um programa Teologia do Amor. Mas hoje é um programa especial. Não vou dizer já o tema para ficar com uma curiosidadezinha aí dentro de si. É um programa totalmente diferente daqueles programas que temos vindo a fazer. O meu nome é Marta Faustino, sou missionária da Canção Nova e é com grande alegria que eu estou aqui para recebê-lo neste programa Teologia do Amor. Como é bom saber que está aí em casa a assistir-nos, quer através da televisão ou da internet, ou ainda a ouvir-nos pela rádio, porque é graças a este sistema que estamos unidos aqui neste momento. Vamos começar este programa e este programa hoje vamos falar sobre a cruz da teologia do corpo. O que é que será que nós vamos falar aqui hoje? E que tema tem a ver este da cruz com esta teologia do corpo? É isso mesmo que nós vamos descobrir. Eu estou aqui com os meus convidados habituais. Olá, Padre Miguel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos aqueles que connosco estão e que nos escutam e nos veem, a televisão também. Este é um tema, de facto, muito caro à teologia do corpo, pelo menos em Portugal, porque esta cruz foi realizada cá e tem toda ela um peso muito grande no anúncio da teologia do corpo em Portugal. Eu espero que seja um bom programa e que possamos aprofundar também por meio da arte, aliás, como o próprio Papa João Paulo II sempre nos pedia, também por meio da arte possamos chegar às pessoas e fazê-las entender com mais intensidade o mistério de Deus. Espero que seja assim um bom programa para todos. Muito obrigada, Padre. E também temos aqui a Maria José. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Estou muito contente por estar aqui outra vez convosco. Espero que também estejam contentes e cheios de vontade de ouvir o que temos para vos falar hoje. E vamos falar também do simpósio, não é? Da cruz e do simpósio que vai acontecer em junho. Mas vamos ver. Exatamente. Muito obrigada. Como a Maria José já disse, é exatamente devido ao facto de termos o simpósio cá em Portugal, que é o 4º Simpósio Internacional da Teologia do Corpo. E é uma alegria porque ele vai ser cá em Portugal e vai ser aqui em Fátima. Nós todos aqui, a equipa deste programa, estamos muito contentes por este acontecimento e é por isso que hoje vamos falar desta cruz. A cruz que vai fazer parte é o símbolo deste simpósio internacional cá em Fátima. E esta cruz tem um nome, que eu espero não me enganar em dizer, Padre. Podes tentar. Cruz é Ut Christus Ecclesiam Amavit. Espero não me ter enganado. Muito bem. Padre, vamos começar já exatamente por esta expressão. O que é que significa esta expressão? A expressão Ut Christus Ecclesiam Amavit é uma expressão retirada da carta aos Efésios. Posso citar diretamente do texto em português. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a no banho da água pela palavra. E depois continua, já agora podemos ler o resto. Ele quis apresentá-la esplêndida, como igreja sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim devem também os maridos amar as suas mulheres, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. De facto, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Pelo contrário, alimenta-o e cuida dele como Cristo faz à Igreja. Porque nós somos membros do seu corpo. E depois continua. Grande é este mistério, mas eu interpreto-o em relação a Cristo e à Igreja. De facto, é a partir deste texto que a cruz surge e é nesta citação, como Cristo amou a Igreja, que nasce o nome da cruz. Porque, de facto, é assim o grande momento que quisemos fixar na cruz. Foi este amor que Nosso Senhor tem à Igreja, que nos tem a nós. Não é? E quando é que começou a história desta cruz? Esta cruz começou a história da cruz, bem... Há uma história e cruz. Há uma história e há uma pré-história desta cruz. Quer dizer, a história desta cruz, comigo e com o Carlos Oliveira, que é o escultor que a esculpiu, de certa forma, vamos dizer assim, que a construiu comigo, na minha presença, e com a minha ajuda, enfim,
ela começa a dia 1 de maio do ano passado, 2012. Mas não é propriamente daí. A cruz tem uma pré-história, há uma cruz precedente a esta, a partir da qual nós tiramos esta ideia. A cruz é a cruz da unidade de Schoenstatt, não é? O movimento de Schoenstatt adotou, e é uma cruz belíssima, muito inspiradora, e a partir dela nós e com a ajuda da Teologia do Corpo, especialmente deste quinto capítulo da Teologia do Corpo, onde o Papa fala exatamente deste texto de Efésios 5, que nós estivemos aqui a ler, e também um outro texto inicial de Efésios, para contextualizar, que serão, enfim, brevemente aqueles próximos programas que teremos sobre este quinto capítulo, e é por isso que agora colocamos ao início esta cruz. De facto, eu pedi ao Carlos Oliveira que me tentasse fazer uma cruz mais ou menos de 30 centímetros, que se pudesse vender, para angariar fundos para o simpósio, visto que o simpósio vai decorrer agora em Fátima, dia 13 a 16 de junho, exatamente, não vou mentir, deste ano. Enfim, todos os custos são para baixar o mínimo para aqueles que vêm ao simpósio. Precisamos, de facto, arranjar algum dinheiro, vamos dizer assim, para não dizer bastante. Se houver aí alguém à escuta que nos queira ajudar. É bem-vindo. É bem-vindo sempre. É difícil fazer uma coisa destas, tão grande e com tanta gente que vem de fora. E com um preço que seja minimamente acessível. Exatamente. E nós tentámos descer bastante o preço para ser acessível, mas mesmo assim sabemos que há pessoas com dificuldade. Por isso... E muitas pessoas com desejo de ir. E muita gente com desejo, exatamente. Sim, graças a Deus, cada vez mais aproxima, já estamos penso que a menos de 70 dias, já vou confirmar isso. E de facto é muito importante a gente anunciar esta alegria. Bem, mas em relação à cruz, como surgiu a ideia? A ideia surgiu a partir daí, mas tentar arranjar fundos. Esta cruz, eu já tinha ouvido também sobre ela uma explicação pelo Christopher West em Roma, da Cruz da Unidade, e a partir dessa interpretação, a partir das catequeses do Papa João Paulo II, a partir da Cruz da Unidade como tal, já dava-nos elementos suficientes, a mim e ao Carlos, para começarmos uma coisa nova, que pudesse ser especial sinal da Teologia do Corpo. A cruz não aparece como a cruz da Teologia do Corpo. Entretanto, de facto, ganhou esse peso. E cada vez mais. E isso é muito bonito, alegra-nos muito. Em Portugal, ela tem sido, porque tem peregrinado por várias paróquias, tem sido um movimento bonito. As pessoas têm aderido e têm procurado até saber onde é que vai haver mais apresentações. E tem sido muito, muito interessante acompanhar esse caminho que a cruz vai fazendo. Em cada semana que a cruz está numa paróquia, tem acontecido sempre, pelo menos uma apresentação, digamos, mais formal da cruz, com um pequeno filme que também está no nosso site, no site do simpósio, que fala sobre como é que a cruz surgiu e, enfim, a inspiração da cruz e o making of da cruz, quer dizer, como é que foi construída. É um filme muito engraçado e tem sido apresentado nas paróquias todas e também com a explicação do escultor e do Padre Miguel, portanto, como é que foi construída tecnicamente e como é que, teologicamente, que sentido é que tem, que é um bocadinho o que estamos aqui a fazer hoje, não é? E as pessoas têm aderido muito bem. E é engraçado porque tem havido pessoas que depois também estabelecem a relação com este programa, que nos reconhecem do programa, fantástico, que andam atrás da cruz de paróquia em paróquia. Precisamos só de fazer aqui um parênteses, sim, que é, nós não estamos a falar desta cruz pequenina, não é? Sim, as pessoas lá em casa podem estar a pensar como é que vamos levar esta cruz de paróquia em paróquia, o que é que tem? Não é desta cruz propriamente que estamos a falar. O Padre Miguel já lá vai. Exatamente. Eu pedi ao Carlos que fizesse essa cruz e ele, de facto, começou o primeiro esboço numa cruz com essas dimensões, mais ou menos idêntica a esta, mas vimos que não conseguimos ter a expressão de vida que queríamos dar, porque havíamos muitos pormenores que esta escala não dava. Então, o Carlos disse, vamos dar-lhe outro tamanho. E o tamanho seguinte foi 2,70 m. Só um bocadinho maior. E, portanto,
Essa cruz de 2,70 m é essa que anda a peregrinar. É uma cruz muito grande e as paróquias têm acolhido com muita alegria. Nós fazemos esta apresentação da cruz e isso tem sido muito interessante. Essa cruz é uma cruz que estará no simpósio e que, queira Deus, será depois entregue ao Santo Padre, ao Papa Francisco, como fruto deste trabalho. Não é? Já temos algumas coisas a caminho, também alguma generosidade de algumas pessoas, ainda que nos falta ainda muita coisa. E porque isto é muito bonito, porque a Cruz tem juntado muita gente. Começou por juntar artistas, músicos, juntou-me a mim ao Carlos, primeiramente, não é? Mas depois juntou a Lucília de Jesus, que é cantora lírica, o Rão Quiau, que ofereceu a música para o filme a sua interpretação de uma música litúrgica para o filme da Cruz, que está no site, como a Maria José falava, e tem-se juntado muitas pessoas, e isto é muito bonito porque é uma grande experiência de igreja. As pessoas juntam-se porque é uma coisa de Jesus, não é? E acabou por unir muita gente e até diversas especialidades, podemos dizer assim, não é? Sim, de certa forma. O seu específico, o seu dom a pôr em prática. Exatamente. Isso foi muito, muito bonito. Tem sido e há de ser, queira Deus, por mais tempo. Isso mesmo. Então, esta cruz conseguiu também transmitir o mistério de Deus numa obra de arte? Em que sentido? Olha, isso é esse é o grande projeto é esse. É colocar na matéria e em barro, não é? Esta cruz, partes da construção desta cruz estão aqui nestes painéis, como vocês estão a ver, não é? Isto era ainda numa primeira fase em que a cruz ainda estava toda em barro, porque ela foi primeiramente feita em barro e depois foram feitos moldes para depois a poder replicar. Não é? Vão ser replicadas no número de 7 cruzes, chamado um original. O Carlos estaria aqui responderia melhor a isto do que eu, mas enfim. E, portanto, para essa replicação, e é muito bonito, porque já temos 3 cruzes encomendadas a fazer, neste momento, no ateliê do Carlos. Muito bom. E uma delas vai para a Igreja de São João de Deus, muito, muito em breve. São João de Deus em Lisboa. Mas ela foi moldada assim, em barro, primeiramente. E foi uma experiência muito bonita, porque foi ver nascer do barro, o barro, que é completamente amorfo, não é? Ganhar a forma do céu, do divino, não é? Do corpo de Jesus. A teologia do corpo também tem um bocadinho a ver com isto, porque acaba por ser isto, acaba por ser fazer da matéria, ver como Deus da matéria, das coisas criadas, faz com que o céu seja alcançável. Colocar isso na obra de arte é uma coisa muito importante para nós, porque nós entendemos que a vida é também ela chamada a tocar o céu. A nossa natureza, tantas vezes amorfa também, sem forma, é chamada a ter a forma de Deus. E foi um bocadinho ver isso nascer, ver como a forma era dada àquela matéria para ela ganhar a forma do próprio Deus. Porque é de que estamos a falar e da Virgem Maria. Não é? Esta possibilidade é dada pelo próprio Cristo ao nascer. Não é? De que a natureza humana reflita o mistério de Deus. E toda a obra de arte tem esse... especialmente a arte sacra, digamos assim, tem esse condão de fazer acontecer algo que seja sinal de uma coisa que não se vê. Porque o que fica no nosso coração e de quem vê a obra e pelo menos está perto dela é a clara visão do amor que o Senhor teve pela Igreja ao se entregar por ela. E nós depois já vamos ver concretamente como. Mas, e isso é uma coisa que não se vê, mas que é profundamente real. E como é o amor. Não é? E ter esta noção de que por meio das coisas criadas a gente pode falar de Deus é uma coisa muito boa. Foi um processo muito bonito a gente ter feito esta passagem
da matéria à construção da cruz, porque o Carlos costuma dizer que só o que faz de passar de uma coisa à outra é o amor, que a gente lá mete nas peças. Não é? De facto, as peças têm mais alma se são feitas com mais amor. Isto em relação a este ponto. Mas há aqui muita coisa a dizer. Por exemplo, uma das coisas que eu falava sempre com o Carlos era que, com o Carlos Oliveira, é que era muito importante que aquilo falasse de Deus e não falasse de nós. Falasse do mistério de Deus e não da maneira bonita como nós podemos fazer uma obra qualquer. Porque é importante que fale do mistério às pessoas. Nós dizíamos que era importante que fosse como um ícone. E o ícone acontece com o ícone numa de duas coisas. Ou a pessoa se encanta e se demora diante do ícone, ou então completamente o deixa de parte porque o ofende, de certa forma, por lhe mostrar a verdade. E aqui fizemos muito isso. E aconteceu várias vezes estes dois sentires, não é? Estas duas maneiras de sentir, porque muitas pessoas ficavam muito tempo diante da cruz, a viver e a entender a cruz. Muitas delas voluntariamente diziam: eu não consigo estar ali. Isso diz da força que a cruz tem. E isso foi muito bonito. Sem dúvida. E esta cruz, como o padre também disse no início, podemos dizer que ela é um símbolo da teologia do corpo, Maria José. Podemos dizer, enfim, por toda a catequese que está associada à criação da cruz, e também porque foi a partir daqui que se fez o logotipo do simpósio, não é? Então, não é preciso não esquecer isso. O logotipo do simpósio apanha justamente a parte central da cruz, que é esta, não é? Que é aqui onde está todo o mistério de Cristo da comunicação de Cristo para Maria no lugar da Igreja, não é? Enfim, mas toda a fundamentação teológica da cruz tem a ver com a teologia do corpo. E foi através desta cruz que depois, lá está, como disse, surgiu a ideia desse logotipo. Portanto, está extremamente ligado ao simpósio. Completamente, sim. A cruz. Completamente ligado ao simpósio. Padre, como é que é... porque foi o padre que trabalhou mais com o Carlos Oliveira na construção desta cruz, não é? Como é que foi para si, e se calhar também para o Carlos Oliveira, você conseguir dar-lhe a perceber a ideia que tinha e de transmitir aquilo que o padre pretendia numa obra de arte? Foi muito facilitada porque o Carlos é cristão. E, portanto, ele percebe a linguagem e como tinha, apesar de tudo, uma experiência de vida que lhe dava alguma... Foi muito tempo a lidar com estas coisas e com muita gente. O Carlos tem uma vida longa de comércio de cerâmica, mas de muito lidar com a matéria isso foi muito bonito porque ele sabia o que é que aquilo podia alcançar, embora a gente nunca tivesse muito bem a noção de até onde nos levaria a cruz, mas ele como cristão e católico, ele entendia a minha linguagem. Isto é muito importante porque nem todos os artistas têm esta capacidade de entender a linguagem da fé. E depois surgem algumas coisas menos boas também na arte por causa disto. Mas ele, como tinha esta sensibilidade e essa experiência da vivência da fé, acabou por ser muito, muito fácil esta ligação. E como nós passámos muitas horas diariamente diante da cruz, às vezes até às tantas da noite, porque o nosso trabalho e os nossos afazeres nos davam para só nos encontrarmos às vezes muito tarde, mas íamos vendo diariamente a cruz e olhando e meditando sobre ela, escutando a palavra e tempos de silêncio e de reflexão, só a tentar perceber o que é que podia ser diferente para ser mais de acordo com o mistério. Isto não foi difícil fazê-lo. Demorou tempo. Mas isso é o que faz parte. A gente eu acho que é importante realçar isto que o Padre Miguel disse. É fruto da escuta da palavra e da oração também, não é? Sim.
É Sim, muito, nós lemos muito importante. muito a Sagrada Escritura naquilo que diz a respeito a Jesus, o Salmo 22, não é? Que começa, meu Deus, por que me abandonaste, que é aquela citação de Jesus na cruz. Isaías 53, Oséias também, no capítulo 1 e 2, 1 e 2 e 3 também, Efésios, e depois o mistério da paixão de Jesus. Tudo isso ficou muito meditado, não é? Padre, nós estamos a finalizar, mas eu gostava que o Padre explicasse, e agora que está a ser mostrado lá em casa esta cruz, que o Padre pudesse explicar detalhadamente o que é que significa a cruz. Explico para aqui, se calhar. Ok. Então, se calhar, só a gente aqui. Tá? Pode ir Posso? dizendo. Então, pode. então vamos falar. Isto é claro, na cruz grande é outra coisa, não é? É outra dimensão, mas vamos tentar perceber. O que nós vemos é uma cruz muito mais larga do que o costume, muito maior. Ela tem a chamada geometria sagrada, ela tem o que deve ter, não propriamente porque fizéssemos grandes cálculos, mas foi de facto a medida que nos colocou mais à vontade para depois trabalhar. Curiosamente, isto Nosso Senhor faz tudo, como deve de ser, está realmente conforme aquilo que é importante que esteja a nível da geometria e das dimensões. Esta é uma cruz muito grande de propósito para ter também este peso. Era muito importante desde o princípio que a cruz tivesse peso e depois que tivesse também que a figura central da cruz fosse Cristo. Como se colocam as duas figuras, Nossa Senhora e Jesus, junto à cruz, Nossa Senhora junto à cruz e Jesus na cruz pregado, tornou-se muito difícil ao início que colocar aqui Jesus no centro. Mas a ideia era essa, que a grande figura desta cruz fosse Jesus. E Nossa Senhora fosse aquela que acolhe Jesus. Na cruz original, todo o corpo de Jesus está muito maçado de propósito. É um corpo que foi flagelado, que foi escarnecido. E nós sabemos que isso tem muito peso por causa do nosso pecado. E depois aparece Nossa Senhora com a sua figura materna e aqui com estas duas mãos, lá de trás, lá do fundo, e aqui esta mão mais visível, que aparece toda ela muito polida. Porque como nós líamos no texto, o que acontece é que Nosso Senhor morreu pela Igreja, da qual Nossa Senhora é especial figura. O que quer dizer que ele sofre todo este amassado para que ela seja santa e imaculada, sem ruga, sem mancha. E por isso, na original, ela aparece, e aqui também, de certa forma, muito mais polida do que a figura de Jesus. Depois dizer-vos ainda duas coisas. Realmente, o aspecto central é esta relação do olhar de Nossa Senhora com Jesus e de Jesus para ela e dela que acolhe Jesus. E ela acolhe de maneira feminina, como é óbvio, de duas maneiras. Como mãe, e se temos aquela mão, quer dizer lá ao fundo, aqui por trás, indica isso, acolher como mãe e acolher como esposa. Visto que aqui à frente, no cálice, aparece também esta mão daquela que acolhe. Este acolher do sangue de Jesus é um acolher esponsal. É para dizer desta esponsalidade. Ou seja, Nossa Senhora é mãe e esposa, porque é figura da Igreja. Não é? Por um lado é mãe do Filho de Deus, por outro lado é esposa porque acolhe a entrega de Jesus, o sangue que corre do seu lado. Aliás, como aqui é muito claro. E penso, enfim, não sei se... Acho que foi assim, bastante rapidamente explícito. é o que eu posso dizer. Padre, uma mensagem muito bonita que essa cruz nos traz e acho que deu para perceber aí em casa essa mensagem e claro, se quiserem também adquirir esta cruz, basta entrar em contacto connosco. Nós estamos a terminar o nosso programa.
Quero agradecer a presença do Padre Miguel e por toda esta belíssima explicação sobre a cruz e também agradecer por essa ideia que teve desta cruz, que foi sem dúvida algo que trouxe a mais também para este simpósio, Sim. não é? De facto, Diga. De facto, para o simpósio tem sido um grande elemento de ajuda, especialmente para a oração. Muita gente tem rezado diante da cruz e tem estado profundamente ligado a ela. Porque, de facto, é uma realidade central na nossa vida. E uma visão diferente também Sim. que temos desta cruz, não é? Sim. Maria José, muito obrigada também pela sua presença, por esta partilha que tivemos aqui. Quero agradecer a si que nos acompanhou durante este programa, que foi sem dúvida um programa especial e diferente. Esperemos que tenham gostado e que tenham percebido um bocadinho melhor sobre o porquê desta cruz e também que tenham ficado com alguma curiosidade e desejo até de participar deste 4º simpósio internacional que será aqui em Fátima. Para mais contactos, podem entrar em contacto connosco, peço desculpa pela expressão, através do nosso e-mail teologiadoamor@cançãonova.pt, através do nosso telefone 249 530 600, ou podem ainda escrever para nós, para Teologia do Amor, Estrada da Batalha, número 68, apartado 199, 2496 908, Fátima. Na próxima semana cá estaremos com um próximo programa, Teologia do Amor. Obrigada e até lá, se Deus quiser. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Sistema Canção Nova de Comunicação. O meu nome é Marta Faustino, sou missionária da Canção Nova e é uma alegria poder estar aqui consigo a realizar
a participar também deste programa. Assim que nos acompanha, quer através da internet, da rádio ou da televisão, é muito bom poder contar com a sua presença. É bom também saber que as pessoas acompanham-nos não só em Portugal, mas fora de Portugal. Seja em França, sei que há pessoas que nos acompanham em França, em Inglaterra, na missão que está lá a nascer também. E queremos dar um grande beijinho a todos eles e um abraço, porque é bom saber e contar com vocês. Este programa nós vamos iniciar com o tema Carta aos Efésios, contexto, perspectivas e objetivos. Não se preocupem que não vai ser tão difícil assim. Eu não estou sozinha neste programa e tenho comigo, aqui do meu lado esquerdo, o Padre Miguel. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado também a todos aqueles que lá em casa ou no trabalho nos estão a escutar, nos estão a ver ou a ouvir. Que o Senhor a todos abençoe. Também este tema da Teologia do Corpo, de Efésios 5, neste 5º capítulo que iniciamos agora, seja uma realidade que possa ajudar a nossa vida concreta a ser mais de Deus, de acordo com a sua vontade para cada um de nós. Muito obrigada, Padre. Temos também a Maria José, que também já é habitual no nosso programa. Muito bem-vinda, Maria Olá, José. Olá, Marta, muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aí desse lado. E vamos hoje, cheios de expectativa, desvendar a carta aos Efésios, que é sempre, muitas vezes, tão mal entendida. Isso, muito obrigada também. Para começarmos, vamos ler então um trecho do Evangelho. Vou pedir ao Padre que nos leia esse trecho, por favor. Não é do Evangelho, é da carta de São Paulo aos Efésios e é a seguinte passagem. É de Efésios 1, 3, 4 a 7 e 10. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Ele nos escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, no amor. Predestinou-nos para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito da sua vontade, para que seja prestado louvor à glória da sua graça, que gratuitamente derramou sobre nós, no seu Filho bem-amado. É em Cristo, pelo seu sangue, que temos a redenção, o perdão dos pecados, em virtude da riqueza da sua graça, para conduzir os tempos à sua plenitude, submeter tudo a Cristo, reunindo nele o que há no céu e na terra. Muito obrigada, Padre. Maria José, o que é necessário ter em conta para interpretar corretamente estas palavras? A carta aos Efésios, normalmente, enfim, e o que está a ser, o que é alvo deste ciclo sobre a sacramentalidade do matrimónio é o capítulo 5 da carta aos Efésios. E nós escolhemos abrir este programa, embora vamos falar disso, mas escolhemos abrir com o capítulo 1, porque achamos que era importante contextualizar no conjunto da carta aos Efésios o capítulo 5. E, aliás, isso é o que faz o Papa também. Ele diz que todo o texto tem um contexto e por isso convém perceber o que é que... Porque é que acontece o capítulo 5, em que contexto é que acontece. E vamos ver que, no fundo, isto está extremamente... Está tudo relacionado com as palavras de Jesus, quando se refere ao princípio, que nós vimos no início da Teologia do Corpo, não é? Quando ele apela ao coração humano no Sermão da Montanha, no segundo ciclo, não foi? E quando fala da futura ressurreição na conversa com os saduceus, que foi um dos programas que fizemos há bem pouco tempo. Estas palavras da Epístola aos Efésios, nomeadamente as do capítulo 5, que nós iremos abordar daqui a bocadinho, no fundo são como que um corolário de todo este conjunto de coisas que foi dito até aqui. Assim, nós podemos pensar que os destinatários da carta aos Efésios somos nós, não são só os Efésios, somos nós, é o homem histórico
contemporâneo. E temos em conta não apenas a nossa fragilidade, a nossa concupiscência, mas também todas as perspectivas do princípio e todas as perspectivas escatológicas da ressurreição dos corpos. Portanto, tudo aquilo que foi dito até agora sobre a teologia do corpo, não é? E sempre tendo em conta na ótica teológica da redenção dos nossos corpos. E isto faz mais sentido se pensarmos no capítulo 5 também. Mas, para contextualizar, achamos que era importante começar por perceber que a Epístola aos Efésios começa com um hino de louvor a Deus e começa com um apelo a que todos sejamos submetidos a Cristo. Não é? Como dizia aqui o padre, submeter tudo a Cristo, reunindo nele o que há no céu e na terra. O padre. Sim, o padre leu. O São Paulo é que dizia, de facto. E é importante perceber este bocadinho aqui faz-nos perceber o verdadeiro sentido do capítulo 5 da Carta aos Efésios, que depois vamos ver mais adiante. E há uma semelhança, então, também com Efésios 5, não é? Submetei-vos. Exatamente. É aí que vamos chegar. É aí que vamos chegar. Mas eu gostava de fixar aqui uma parte. Predestinou-nos Deus para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito da sua vontade, para que seja prestado louvor à glória da sua graça, que gratuitamente derramou sobre nós no seu Filho bem-amado. Só para percebermos que a primeira realidade que Jesus nos vem ensinar é esta de sermos filhos de Deus. De sermos filhos. Ou seja, não só no sentido, de certa forma, metafórico do ser de Deus, o sentido de ser em relação ao Senhor, mas no sentido concreto também pragmático de sermos filhos, de nos ensinarmos a sermos aqueles que acolhem uma palavra, que são admoestados, num certo sentido, e que acolhem esse ensinamento, que são instruídos. É muito curioso que Deus tenha vindo ao mundo não como aquele que vem mostrar a sua paternidade, mas sim como aquele que vem mostrar, olha, o que tu tens que fazer é acolher, como filho, primeiramente a Deus, que é teu Pai. Não é? E viver esta filiação é o primeiro aspecto da vida de Jesus, que Ele percorre cada segundo a vivê-lo e a ensinar como testemunho ao nosso coração a viver da mesma forma. Viver como filho, como aquele que acolhe de Deus, é o primeiro ensinamento. Por isso não podemos chegar a falar de Efésios 5 e da submissão e de tudo isso, se não entendermos que, primeiramente, essa submissão é na relação com Deus. É esse o central. E São Paulo deixa isso muito, muito claro. Eu diria assim, ele deixou claro, nós durante muito tempo nem sempre o entendemos da mesma maneira. Tão claro assim. Mas isso é a nossa fragilidade. Agora, que o Papa, numa visão claríssima, super clarividente, nós, ao prepararmos estes encontros, demos conta, quer dizer, é absolutamente extraordinário a maneira como o Papa chega lá. Porque torna claro aquilo que a gente passa, e, enfim, é passando. Vamos vendo o texto seguindo como se não tivesse ali o maior mistério da nossa vida. E o Papa diz, vamos parar, vamos lá. Diz isso em relação aos textos do princípio, do Gênesis, diz em relação a Mateus 19, Deus diz em relação àqueles aspectos essenciais, vamos demorar-nos sobre as coisas e aprender a acolher da realidade, daquilo que nos é dado da parte de Deus, da sua palavra, o seu fruto. E acolher este fruto da palavra de Deus é uma coisa que é própria do Filho. É primeiramente essa a vocação, a sermos filhos de Deus. E depois a concretizarmos isso no amor esponsal, como ele descreve, e na família, como claramente o São Paulo fala, que é o lugar primordial, o único lugar da comunhão, diria eu. Este único é bem real, ou seja, a relação interpessoal alcança ali uma plenitude de relação, que nós não podemos negar. Não é? João Paulo II diz que
esta parte do capítulo 5 da Carta aos Efésios, usando um bocadinho o texto da Gaudium et Spes, revela de modo particular o homem ao homem e torna-lhe conhecida a sua altíssima vocação. Portanto, de certa maneira, o texto orienta o nosso olhar e o nosso pensamento, não só para o contexto, como estávamos a ver, mas também para além disso, para mais longe, não é? De modo a podermos entender, se possível, até ao fundo. O Papa sugere que é possível entender e penetrar mais neste mistério e perceber quanta riqueza de verdade revelada por Deus está neste texto. Isto ao mesmo tempo, é espantoso nós percebermos, dito pelo Papa João Paulo II, não é? Portanto, percebemos que podemos entender de alguma forma isto, podemos tocar isto, não é? E na Carta aos Efésios nós podemos falar também dos significados do corpo. Que significados são esses? Podemos falar de um significado metafórico e de um significado concreto, não é? O metafórico porque ele está continuamente a fazer relativo ao corpo de Cristo e à Igreja, não é? Ele fala faz a analogia esponsal, que é conhecida, e fala, portanto, do corpo de Cristo e da Igreja. E no significado concreto, porque fala sobre o corpo humano na masculinidade e na feminilidade. Portanto, assim, estou a olhar aqui para a cruz e estou a ver os dois significados aqui mesmo, não é? O homem e a mulher e o corpo de Cristo e a Igreja, não é? A Igreja, corpo de Cristo, e de Cristo que se entrega, enfim, explorando um bocadinho o texto. Por um lado, nós temos aqui esta indicação da relação enquanto tal, experimentada especialmente entre Cristo e a Igreja, e devemos nós vivê-la, mas depois não fica apenas nesta declaração de uma ideia clara acerca daquilo que deve ser, mas também depois num dar à vida concreta, não é? No sentido concreto do nosso corpo, ou seja, não é só uma ideia bela, não é? É uma maneira de viver. Por isso, por um lado declara o mistério, por outro lado diz, mas isto é possível viver. De forma concreta. Sim. E está marcado no teu corpo a maneira como o podes fazer. Não é? Na maneira como te entregas, na maneira como acolhes, na maneira como vives, como atuas diante das outras pessoas. Não é? E estes dois significados são ali expressos. Não é? E é por isso que podemos falar da sacramentalidade do matrimónio, porque o matrimónio aponta-nos para uma realidade diferente, a realidade da própria responsabilidade de Cristo, não é? E o próprio Papa João Paulo II coloca também estas questões. De que modo estes dois significados do corpo aparecem e convergem nesta passagem? E porquê é que eles aparecem juntos e convergem? É justamente por isso, porque nos permitem falar do matrimónio como sacramento da realidade de Cristo e da Igreja, não é? A minha vida... Faz a união das duas coisas. A minha vida... Isto é muito bonito, mas para mim. É muito bonito entender que a minha vida concreta não é uma coisa aleatória, é uma coisa que tem a ver com o próprio Deus. Não é? Está intimamente ligado a isso. Entender isto, eu acho que é para nós é tal coisa, para mim é. E é para o homem uma alegria imensa. Perceber que a sua vida concreta, o seu matrimónio, não é uma tentativa, tantas vezes frustrada, de seguir um caminho que conduz a uma felicidade que eu pretendo, mas é um dom que eu acolho para fazer ao jeito de Deus. E que o próprio Deus me dá a força a mim para fazer isso acontecer. E o matrimónio é sinal e também é sacramento. E que diferença é que há entre ser sinal e ser sacramento? Nós ainda discutimos um bocadinho sobre isso, sabe? Mas sinal é como se fosse quando nós olhamos qualquer coisa que é sinal, esta cruz é sinal do mistério bonito de Deus, da entrega de Jesus. O sinal é sempre uma coisa que aponta para alguma coisa que não é... que aponta para o invisível. É sinal de alguma coisa, neste caso, do céu.
O sacramento não é um dedo a apontar para o céu. Aliás, o que é próprio do cristianismo é exatamente o contrário. É o céu tocar a terra. O que acontece nos sacramentos é o próprio Deus a tocar o homem. Não é? Quando nós vemos as pessoas às vezes a dizer eu confesso-me diretamente a Deus. Não é? E dá vontade de perguntar, e Ele já te respondeu? Porquê? Porque quando eu me vou confessar, Ele não só me responde, como me toca nas mãos do sacerdote, pelas mãos do sacerdote. Quando eu sou ungido, quando estou doente, Ele toca-me na minha testa com o óleo santo dos enfermos e eu recebo o dom do Espírito Santo por meio de um gesto concreto. Quando eu comungo o corpo de Jesus. Quando eu sou batizado, é por meio da água que Deus faz descer o seu Espírito. Não é? E da oração da Igreja. Quando eu sou consagrado como sacerdote, são-me impostas as mãos, não é? Sobre a minha cabeça. Tenho mesmo que ir diante do meu bispo e ele, num gesto de imposição, depois da oração consecratória, impõe-me as mãos. Os sacramentos são não só, vamos dizer assim, no sentido metafórico, os lugares onde Deus se une à nossa humanidade, não é? Mas é, de facto, também concretamente, é por um gesto concreto que isso acontece. Mas é o movimento contrário. Não é eu a tentar aos pulinhos a chegar a Deus, não é? Dizer que está ali, isto é parecido com, lembra, não é? É dizer, é Ele a vir cá. Quer dizer, eu marco-te com a minha força, com a minha presença. É Ele que faz, é por isso que se fala da redenção na sacramentalidade do matrimónio. Portanto, é Ele que faz com que o matrimónio se possa tornar um sacramento dele. Sim. Não é? É uma coisa dele. Não é? Isso é uma coisa que as pessoas têm muito pouca consciência, não é? Porque a gente pensa, eu vou-me casar, eu quero me casar, não é? E vou-me casar, eu escolhi esta pessoa para casar comigo. Se eu fosse extraordinário e tivesse... Não é? A questão nunca é essa, não é? A questão é... E aqui há muita gente que falha nisto. E é uma pergunta que fica lá para casa e para os mais velhos e para os mais novos. Para os mais velhos para se recordarem e para voltarem lá se for preciso, para os mais novos para começarem a perguntar, que é perguntar a Jesus se Jesus escolheu aquela pessoa para eles. Ou para elas. Não é? Senhor, tu escolheste, tu queres que eu namore esta rapariga? Tu queres que eu me case com ela? Tu queres que eu case com este homem? Tu queres que eu viva o meu casamento agora com este homem? Perguntar primeiramente, porque senão é tudo da minha vontade. E depois, quando acaba a minha vontade, ou o meu desejo, acabou. Porque, enfim, como era fundado, não sobre Deus, mas sobre mim próprio, quando acaba aquilo que de mim podia ser uma fonte de alguma coisa, acabou. E há uma outra coisa que eu também tenho constatado que é uma dificuldade, que é o facto de não acreditarmos verdadeiramente que o matrimónio é sinal de outra realidade, leva-nos a criar uma realidade nossa, não é? Imaginar que o casamento é isto ou aquilo e viver de acordo com essa ideia nossa, construída por nós. E hoje em dia nós verificamos isso até em coisas tão absurdas como casamento ou matrimónio já deixou de ser entre um homem e uma mulher e passou a ser, porque não, entre duas pessoas do mesmo sexo, entre uma pessoa e um animal, ou entre uma pessoa e ela própria. Não sei se lembram que há tempos houve um episódio de uma série, que é o Glee, se calhar alguns já ouviram, a camada mais jovem certamente conhece o Glee, e há um personagem do Glee que a certa altura acha que a única pessoa com quem se pode casar, de facto, é com ela própria. Então organiza um casamento dela com ela própria, que é uma coisa completamente absurda. Mas é absurdo porque o casamento é uma realidade própria e não é inventada por mim. E, portanto, temos que perceber o que é que ele é. Que realidade é essa, não é? Exatamente. E é uma realidade que aponta para outra maior. E quando falamos em sacramento, infelizmente nós sabemos que hoje em dia muitos jovens, muitos casais acabam por se casar, mas não
pela Igreja, não é? Basta nós a gente trocar os votos, eu gosto de ti, tu gostas de mim, pronto, estamos casados. As pessoas, apesar de tudo, têm a noção que não é bem assim. Ou seja, no fundo elas sabem que lhes falta ali um certo compromisso. Não é? Um certo vínculo. E por isso é que também essas relações acabam por ser mais voláteis, não é? do que o casamento. Embora sim, haja muito essa tendência, mas eu acho que claramente as pessoas entendem, e até quando lhes falamos, olha, às vezes vem preparação para batismo ou outros encontros que nos encontramos, até às vezes fortuitamente. Acontece perguntar, então, e são casados? E eles sabem exatamente que não são. As pessoas sabem que aquilo que vivem não é propriamente. E se olham para si com alguma verdade, conseguem declarar, pelo menos dentro do sacerdote fazem, sim, de facto, é? Ao género daquele evangelho que escutámos agora há não muito tempo, neste tempo da Páscoa, de Jesus que pergunta a Pedro, tu amas-me? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E a palavra utilizada são palavras diferentes, porque Jesus pergunta pelo amor agápico, um amor total, entrega total, nas duas primeiras vezes. E São Pedro responde, sim, Senhor, eu gosto de ti. Eu tenho um amor de amizade por ti muito grande. E Jesus depois à terceira pergunta, mas tu gostas só de mim? É só a amizade que tu tens por mim? E ele diz, sim, Senhor, é verdade. Eu não consigo mais, é só a mesma amizade. E porque é muito bonito, porque as palavras no grego estão assim e são muito belas de entender desta forma. E de facto quando lhes perguntamos, as pessoas dizem, sim, Sr. Padre, sim, de facto não estamos casados. Até queríamos, e depois invocam todas as questões sociais, ou económicas, ou financeiras, ou o que seja, mas de facto sentem que é diferente. Porquê? Porque quando o coração está totalmente entregue, realmente, vive uma paz que se experimenta nessa reciprocidade. Uhum. E quando ela não acontece de forma total, fica de facto a falhar. As pessoas têm noção disso. Apesar de tudo, as pessoas têm noção disso. Tem, no fundo tem. Bem, estamos a chegar ao final do nosso programa. Foi bastante interessante tudo isto que trouxeram sobre a Carta aos Efésios, mas poderemos depois aprofundar mais num outro programa. Padre, quero agradecer a sua presença. Alguma palavra final? Isto que comecei a falar em relação com o texto de Efésios, nós somos feitos para ser filhos de Deus, ponto. Essa é a nossa maior graça. E é por isso que a gente dá a vida, é por isso que somos cristãos. Porque um dia o Senhor, de uma forma sacramental, pela sua presença, o céu tocou a terra, não é? E em Jesus se tornou carne. E é em Jesus que nós experimentamos esse ser tocados pelo próprio Deus. E esta filiação, este ser filhos de Deus de uma forma tão amada, às vezes poderíamos pensar que poderíamos talvez dispensar os sacramentos ou dispensar, e de facto não conseguimos viver sem eles. Porque eles são os gestos de amor que Deus tem para connosco. Mas se pensarmos, só uma vez que pudéssemos dispensar os sacramentos, seria sempre bom saber que eles existem, que Deus faria aquilo por nós e faz por nós isto, de se fazer presente no meio de nós. Muito com um amor obrigada, muito grande, Padre. não é? Muito obrigada. Maria José, muito obrigada pela sua presença. Nada. É sempre bom poder contar consigo aqui no nosso programa. Muito obrigada, eu. Chegando ao fim deste nosso programa, quero mais uma vez dizer que podem entrar em contacto connosco, mandar as suas questões, as suas dúvidas ou até sugestões para o nosso e-mail teologiadoamor@cançãonova.pt ou através do nosso telefone 249 530 600 ou ainda enviar-nos uma carta para Teologia do Amor, Estrada da Batalha número 68, apartado 199, 2496 908, Fátima. Conto consigo para o próximo programa. Até lá, se Deus quiser.
Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria poder estar aqui consigo neste programa Teologia do Amor. O meu nome é Marta Faustino, sou membro da Canção Nova e é muito bom poder estar aqui a apresentar este programa e contar consigo aí desse lado. Sabemos que há pessoas que nos veem de vários locais do país, mas também a nível internacional. E é ótimo e quero dar um beijo, um abraço a todos vocês. Obrigada pela vossa fidelidade. Assim que nos está a ver pela primeira vez, este programa fala sobre as catequeses do Papa João Paulo II. Nós estamos no 5º ciclo, existem 6 ciclos destas catequeses e estamos no 5º ciclo, começámos na semana passada. O tema é a Carta aos Efésios. Na semana passada vimos uma parte, esta semana vamos ver outra, que é submissão recíproca no temor de Cristo. Vou repetir, submissão recíproca no temor de Cristo. Não estou sozinha neste programa, graças a Deus tenho convidados, os nossos convidados habituais, que nos ajudam e complementam todo este tema. Tenho aqui comigo o Padre Miguel, seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Marta. Obrigado também a todos aqueles que lá em casa nos vão escutando. Durante estes tempos estivemos a fazer este programa convosco, e continuaremos a fazer. É sempre um prazer e é especialmente um prazer especial falar sobre este 5º tema, este 5º ciclo, porque este 5º ciclo tem uma dimensão esponsal mais carregada. Aqui fica muito mais claro, o Papa João Paulo II deixa aqui muito, muito claro o porquê de tudo isto, das suas catequeses sobre a teologia do corpo e a maneira como quer deixar a sua marca com este texto de Efésios 5, que vamos ler, entretanto, e vamos aprofundar. Muito obrigada, Padre. Temos também connosco Maria José. Seja muito bem-vinda. Olá, Marta. Muito obrigada. Obrigada a todos. E vamos rapidamente ao tema, para não atrasar mais, que isto hoje é longo. Sim, seja, então. Vamos começar com uma passagem bíblica, não é, Padre? Sim, sim. Pode-nos ler Carta aos Efésios 5. Sim. E os capítulos? Os versículos são versículos. 1 e depois 21 a 33. E passo a ler. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos bem-amados, e procedei com amor, como também Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferta e sacrifício de agradável odor. Submetei-vos uns aos outros no respeito que tendes a Cristo. As mulheres aos seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, o Salvador do corpo. Ora, como a Igreja se submete a Cristo, assim as mulheres aos maridos em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a no banho da água pela palavra. Ele quis apresentá-la esplêndida, como a Igreja sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim devem também os maridos amar as suas mulheres, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. De facto, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, pelo contrário, alimenta-o e cuida dele, como Cristo faz à Igreja. Porque nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Eu interpreto em relação a Cristo e à Igreja. De qualquer modo, também vós, cada um ama a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeita o seu marido. Padre, esta passagem fez-me recordar no programa anterior que nós falámos de Efésios 1, onde dizia submeter tudo a Cristo, reunindo nele o que há no céu e na terra. De facto, a primeira, como nós falávamos também, a primeira submissão é a Jesus. E por meio dele, ao Pai. Não é? É a submissão a Deus.
E esta submissão, e São Paulo deixa isso claro neste texto que acabamos de escutar, esta submissão entra em segundo lugar. Claramente, eu acho que podemos dizê-lo com verdade. Ou seja, é algo que, claramente, para alcançar essa unidade com Deus, e por meio dela, desta relação esponsal do matrimónio, a gente chega a isso, é por meio dessa relação, mas, primeiramente, temos diante de nós sempre o mistério do amor do Pai a cada um de nós, ao seu povo, do amor de Jesus pela sua Igreja. Não é? Apesar disto, com isto, depois a vida concreta é levada à imagem desta realidade. Não é? Penso. É interessante porque em toda a carta aos Efésios, São Paulo parece que tem as coisas organizadas, tem um objetivo, está a dizer uma coisa de cada vez, mas com um sentido. E começa por pedir a Deus que os homens reconheçam Cristo como cabeça, portanto, que todos se submetam a Ele. Logo desde o início, quando diz constituiu o chefe de toda a Igreja, que é o seu corpo, e o complemento daquele que preenche tudo em todos. Depois, no seguimento da carta aos Efésios, São Paulo aborda as diretrizes mais específicas que definem a vida cristã como vocação e como resposta ao plano divino. Não é? Fala de questões mais específicas em relação aos pagãos que não aceitaram a revelação, faz uma exortação à unidade e fala sobre a família, que é, depois, enfim, fala concretamente sobre o matrimónio no capítulo 5. E com o objetivo, chegar à imitação de Cristo. Portanto, no fundo, é uma espécie de um plano de santidade. Mas fala não só depois dos esposos, da relação esponsal, passa também depois para a relação com os filhos, quando diz filhos obedecei a vossos pais, pais não exaspereis os vossos filhos, quer dizer, é todo um programa, não é? E depois passa também para a relação com os servos, que na altura eram considerados membros da família. Portanto, a própria forma como os donos da casa se devem relacionar com os servos ou com os escravos, não é? Tudo uma forma de nos mostrar, são dicas, não é? Sim, direções para viver este mistério de imitação de Cristo, não é?